amigos, que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz e na sua luz. Nós vamos ler o item 121 do livro Caminho, Verdade e Vida, que se intitula Espinheiros. Em Lucas, capítulo 6, versículo 44, Jesus afirma: nem se vindimam uvas dos abrolhos. O cristão é um combatente ativo. Despertando no campo do Senhor, aturge-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas, e o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do Mestre dos Mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa dos nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não olvidemos o imperativo do trabalho, e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Nós somos equiparados a jardineiros. O jardim representa a nossa vida. Deus nos concede o jardim ou a vida para que possamos lavrar a terra, cuidar do solo e fazer com que germinem toda a beleza possível no centro desse jardim. Significa que cada um de nós tem um patrimônio nas mãos. Esse patrimônio é a própria existência, que é eterna. Cabe a nós trabalhar nela, porque ela representa um solo árido no início, em decorrência das nossas imperfeições, da nossa imaturidade espiritual. Cabe a nós, portanto, evoluir, trabalhando o solo da consciência para nos tornarmos criaturas melhores, criaturas que possam servir ao mundo e a Deus com mais propriedade. O problema é que no momento em que nós vamos semeando o nosso jardim, a fim de produzir os melhores vegetais, as melhores flores, as plantas mais saudáveis, é natural que junto com esses elementos saudáveis cresçam as ervas daninhas, os abrolhos. Abrolhos significa aquele componente do joio
da impureza que está presente em todos os jardins, os pedregulhos, aquelas situações, aqueles elementos instáveis que devem ser removidos da terra para não estragarem a plantação. O problema é que eles aparecem independente de quaisquer circunstâncias, porque ainda o mal habita em nós. Nós ainda temos as sementes do egoísmo, da vaidade, da arrogância, ainda presentes em nós. E naturalmente, esses fatores também crescem, sufocando as nossas plantas, as nossas flores, as sementes que foram plantadas ali. Cabe a nós tomar uma determinada medida para extrair as ervas daninhas, a fim de que elas não sufoquem, não estraguem todo o trabalho que temos tido nessa plantação. Porém, o que é que nós fazemos normalmente? Nós adotamos duas estratégias altamente negativas para corrigir esse problema dos abrolhos ou das ervas daninhas. Ou nós arrancamos violentamente essas ervas daninhas, ou nós mascaramos a sua presença, enganando-nos a nós mesmos. É o que nós chamamos de disfunção do comportamento. O cristão, como diz a lição, toma uma medida diferente. Quando ele vê a presença daquelas ervas daninhas que sufocam o jardim, que prejudicam a plantação, ele adota uma nova estratégia. Ele não arranca as ervas violentamente, tampouco as mascara, deixando-as ali ocultas, enquanto elas vão crescendo e produzindo danos. Não. Ele passa a amar as ervas daninhas. Ele passa a cuidar do solo sem amaldiçoar aquelas ervas ou aqueles abrolhos que crescem no jardim. Porque não adianta, e esse é o ponto importante da reflexão, não adianta nós detestarmos as nossas más inclinações. Não adianta nós recriminarmos violentamente a nossa conduta. Não adianta também nós mascararmos o nosso comportamento indevido, dizendo: a culpa é dos outros, eu não tive oportunidade, não houve outra alternativa, eu não tive escolha. Não. Essas justificativas não cabem no indivíduo que tem coragem de mudar, que tem coragem de perseverar, de trabalhar em prol de si próprio. Ele assume responsabilidade, porém ele não se recrimina, ele não se julga violentamente, tampouco ele se mascara e se engana diante de todas as imperfeições que ele possui. Ele simplesmente ama as ervas daninhas, ele se aceita, ele se compreende, ele se respeita, porém ele trabalha em prol do crescimento, ele trabalha em benefício de si mesmo, trabalha no solo da sua própria consciência, do seu coração, e não permite que aqueles danosos abrolhos sufoquem a sua plantação, a sua produção saudável. Como é que nós fazemos isso? Como diz a lição no simbolismo, ele aduba o terreno, ele lavra o solo, ele cava e semeia positivamente, supera as suas más inclinações,
vence os disparates do seu comportamento, passando a adotar medidas saudáveis, comportamentos lúcidos, desígnios éticos para si mesmo. É dessa forma que nós vamos lavrando o nosso solo. Na prática, significa fazer um autoexame honesto. Quais são as minhas imperfeições? O que é que eu possuo hoje que atrapalha a minha marcha? Quais são os pensamentos, os sentimentos e as ações que me perturbam a existência, que não me deixam experimentar alegria, paz e serenidade? Essas perguntas habitualmente nós não fazemos. Não temos o hábito de fazer uma avaliação para dentro, porque é muito difícil fazer isso. Isso dói. É duro demais admitirmos que temos determinadas limitações. Entretanto, isso é necessário. E nós precisamos fazer todos os dias uma autoavaliação. Basta observarmos o nosso comportamento diário. O parâmetro que nós devemos ter para fazer uma avaliação honesta de como estamos caminhando no mundo em prol de nós é pararmos, por exemplo, no fim da tarde, à noite, e pensarmos em situações que nós experimentamos no decorrer do dia. Como foi que eu me comportei em determinadas situações? No momento em que eu passei por tal ocorrência, como eu me comportei? Como eu me senti? De que modo eu agi? Foi adequado? Não foi? Me trouxe uma lição positiva ou não? Me deixou algum sinal de culpa ou não? Os parâmetros que temos para a avaliação são justamente as ocorrências que se dão conosco. Um inventário do dia é muito proveitoso para termos uma ideia de como estamos caminhando. Será que eu usei de uma palavra rude em tal momento? Será que eu tive paciência em determinado local? Será que no momento de uma conversa com alguém eu perdi o controle? Ou eu soube me portar adequadamente e venci aquela má inclinação de ser rude, grosseiro, antipático? Como foi que eu me portei? Essa avaliação honesta traz um conhecimento enorme a respeito de como estamos caminhando e no que precisamos melhorar para modificar o nosso estado interior, a fim de experimentarmos alegria, plenitude. E quando menos percebermos, se adotarmos essa medida, esse comportamento de auto-observação, vamos perceber que logo mais, dentro de um tempo, já não fazemos mais aquelas coisas que nos importavam tanto, que nos atrapalhavam tanto. Vamos deixando, porque começamos a tomar consciência da mudança necessária. Isso significa lavrar o solo, retirar as ervas daninhas com amor, com cautela, sem agressividade e sem fingimento. O que é o mais importante, porque o fingimento é um dos maiores problemas. Nós temos o hábito de fingir muito para nós. Nosso comportamento diário passa por um grande regime de fingimento, o que não é maldade, é técnica que nós usamos para tentar não admitir as nossas falhas. Nós fingimos.
O exemplo clássico disso é o da mulher adúltera, no momento da passagem de Jesus, constada no Evangelho, quando ele é chamado para responder a uma pergunta muito ardilosa daqueles que lá estavam. Eles levaram até o mestre uma mulher adúltera e disseram: Moisés manda que nós a apedrejemos. O que é que nós devemos fazer, na tua opinião? Uma pergunta muito ardilosa, porque se ele dissesse não apedrejem, ele estaria negando Moisés. Se ele dissesse apedrejem, ele estaria negando tudo aquilo que ele viera transmitir, a não violência. Então o colocaram numa situação de grande alarme, que ele soube se sair muito bem. Mas o ponto é, aquelas pessoas que tinham pedras nas mãos, qual delas certamente não havia feito talvez algo pior que aquela mulher? Quem dali, como disse Jesus, nunca pecou? Quem tinha ali autoridade para lançar a pedra sobre aquela mulher? Ninguém. Tanto não tinham que quando caíram em si, quando ele disse: quem não tiver pecado, atire a pedra. Todos caíram em si, porque viram no íntimo, naquele autoexame que eu me referi há pouco, que faziam coisas provavelmente piores do que eram. Quem de nós tem autoridade para lançar uma pedra sobre alguém? É o fingimento. Pegamos pedras para criticar, para reclamar e para agredir atitudes que nós achamos abomináveis, e não temos a coragem de olhar para nós e perceber as nossas atitudes diárias que são abomináveis. Então é necessário antes um autoexame. A lição propõe que o cristão, aquele que absorveu os ensinamentos de Jesus e faz esforços para praticá-los, esse tem que lavrar o solo da consciência e do coração, antes de tudo examinando a si mesmo, não os outros, a si, para que possa mudar de comportamento. E a sugestão que eu dou e que eu também pratico é fazer sempre um autoexame a cada dia. No momento de breve repouso, nós perguntamos: eu falhei no dia de hoje em algum ponto, sendo rude, sendo leviano, sendo inadequado, sendo grosseiro, adotando o fingimento, tentando escapar das minhas responsabilidades, humilhando alguém? Onde foi que ao longo do dia o meu comportamento não esteve condizente com aquilo que eu desejo de melhora para mim? Essa pergunta é fundamental e nós devemos fazer. E se a fizermos, perceberemos que vamos pouco a pouco melhorando, deixando maus hábitos e incorporando novos hábitos sadios, porque vamos ficando felizes de mudar o comportamento. Vai dando alegria em não sermos mais como aqueles de antes, e a cada dia progredimos espiritualmente para Deus. Então que nós possamos praticar isso firmemente, com coragem e com muita paciência conosco, dando-nos tempo da reparação necessária dia a dia, esse aprimoramento que certamente chegará logo adiante. Então que haja paz e luz nos nossos corações. Vamos fazer as nossas vibrações.